E quantas vezes aí a família não apoia o seu relacionamento, mas porque você não se posiciona? Porque você não fala assim, ei, não. Por que você não fala a verdade? Por que muitas vezes nós temos medo da verdade? Qual que é a verdade? É ela que não quer ou sou eu que não quero? Por que é tão difícil para as pessoas assumir, para as pessoas que eles amam, assumir essa questão do que não, eu não quero? Não é o outro. Será que quantas vezes isso não acontece com a gente também, né? Não é esse exemplo específico, mas exemplos onde você e a sua vida e a sua família, você tem aí um monte de coisa, né? Um monte de gente, um monte de coisa para resolver e muitas vezes você não consegue se posicionar na sua casa. Você tem medo do seu pai ficar chateado, da sua mãe ficar chateada. Você tem medo de ferir, de magoar. Você tem medo de deixar aquela pessoa mal, deixar aquela pessoa triste. Mas quantas vezes você tentou conversar com ele sobre isso? Quantas vezes você tentou realmente falar com ele sobre isso? Então, o que deve estar passando aí na sua cabeça nesse momento, né? Identificando aí todos os problemas citados acima, né? Se identificando aí, na maioria das vezes, com essa falta de diálogo, essa falta de limite na relação, essa culpa de talvez você ser o culpado de muitas coisas. Mas você precisa entender que você não sabe resolver esses problemas, certo? Eu tô falando aqui que é comunicação, 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 mas quando nós estamos dentro do problema, existe uma forma de agir dentro desse problema, né? Então, como seria? Porque o que a gente precisa pensar? Eu consigo me colocar no lugar do outro? Porque tem o outro em agir e eu em conseguir compreender a maneira que ele vai agir. Porque cada um conhece seus pais, cada um conhece suas mães, cada um conhece as pessoas que convivem. E cada um sabe o limite delas também, e nós precisamos respeitar isso. Então, se coloca no lugar do seu esposo, da sua esposa, quando você for falar algo, ou do seu namorado, ou da sua noiva, e pensa assim, olha, gente, calma, como eu reagiria dessa forma? Como eu faria se fosse eu, se fosse com os meus pais? Como? E tentar entender isso, se você também faria dessa forma, ok?